Diretamente do Johnny Studios aqui em Cachoeirinha, hoje começando mais um Pod Sante, eu converso com meu brother Samuel Souza, uma das poucas pessoas que tem uma risada inacreditável e histórias pra contar, de deixar até mesmo um surdo atento a cada detalhe, né, Samuel? Como é que tá, cara? Obrigado primeiro por estar aqui, né? Eu que agradeço, André, o convite, sabe aí do sentimento aí que eu tenho por ti, a nossa amizade, então eu não tinha como recusar o convite aí que tu fez pra estar aqui contigo. Que legal, cara. E obrigado aí por citar a risada. Então. Falando sério, cara, deixa eu te perguntar, tu sempre teve essa voz grave, assim, essa risada aí? Sempre. Sabe que, agora tu perguntando, eu me lembro quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos, eu lembro que uma amiga da minha mãe foi lá em casa e ela comentou que eu tinha uma voz grossa, uma voz grave, assim, principalmente quando eu era mais criança e adolescente. Quando o cara é adulto é normal, né? Muita gente tem a voz mais... Tu vai ficando com a voz mais grave, né? Mas quando eu era criança eu já tinha uma voz grossa. Pois é, né? Tua voz é meio marcante por ser uma voz, assim, bem grossa, bem grave, né? E a risada também. Cara, a gente tava comentando aqui sobre, antes de começar, sobre a questão de musculação, treino, saúde. Mas tu não era muito ligado nisso, né? Não. Agora a gente tava falando que tu tá aí treinando, né? Que tá bem envolvido, né, nessa atividade. Mas tu não era, né? Eu me lembro que a gente se conhece há quanto tempo? A gente se conhece há uns 8 anos, 7 anos. Acho que uns 8 anos. Por aí, né? Uns 8 anos. E tu não era muito disso, né? Não, é que assim, ó, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Então a minha atividade física era jogar futebol. Uhum. Na minha adolescência ali, até uns 27 anos, né? Eu tô com 36 hoje. Eu sempre jogava muito futebol, salão, futebol 7, futebol campo. Até um dia que eu descobri que eu tava com uma hérnia na coluna, na região lombar. Agora que tu comentou essa hérnia aí. Exato, Uhum. E daí isso me prejudicou bastante, assim, pra praticar esporte. Então eu parei de jogar futebol. Uhum. Daí como eu parei de jogar futebol, acabei ganhando muito peso, né? Ganhando muito peso, e daí todo ano eu tenho o costume de consultar, né, com o médico, faço uma ressonância pra ver como é que tá a hérnia e tal, né? Já que não tem cura, mas tu tem que estar sempre controlando ela. Sim. Então eu comecei a praticar a caminhada, até pra dar um controle no peso. E o meu médico me incentivou a fazer natação e pilates. Como natação é bom, né, cara? Natação, exato. Porque tu fica, né, teu corpo fica na horizontal, acaba despressurizando ali as vértebras da coluna, né? E acaba fortalecendo as costas pela parte da remada que tu faz. Mas a questão da natação eu não gostava muito na época que eu fazia, porque é o seguinte, tu tem um horário ali, eu fazia da quarta, das 8 às 9. Uhum. Pô, daí quarta às 8 às 9 o André me convida, faz um convite. Pô, eu não fui, perdi. Uhum. Perdi a natação. Eu não tinha, na minha academia que eu fazia na época, eu não tinha como recuperar aquela aula. E o pilates, eu fiz 2 meses de pilates, mas eu também não gostei da dinâmica, né, da prática. E daí eu conversei com o médico, como eu já tinha feito um certo tempo de pilates, ele disse, não, tu pode começar a fazer academia, mas faz um pouco mais... Cuida alguns exercícios que forçam a lombar. Então eu comecei a fazer, depois eu parei um pouquinho. Quando começou a pandemia, eu fiz 3 meses. Daí começou a pandemia, eu parei. E daí depois eu resolvi voltar. Agora faz 7 meses que eu tô fazendo de uma forma correta, né? Uhum. Toda semana, direitinho, treino, alimentação. Consegui perder aí em torno de 8,5 kg. Cara, incrível, né? Dá uma diferença boa. Então eu tenho me sentido bem. A gente respira melhor, né? Quando faz exercício, a gente respira melhor. Parece que anda melhor, não sei, né? A gente sente melhor, assim. Na verdade, é até a questão da endorfina, né? O nosso organismo começa a produzir, né? O que tu começou a rir do nada? Não, que a gente fica mais... A endorfina ajuda a melhorar o nosso humor, né? Então, é provado cientificamente que a questão do esporte ajuda, né? Que legal. Tu ter uma vida melhor. Isso pra ti passou a ser, então, um hobby, um prazer, no caso, uma atividade a partir de agora. Sim. Hoje eu posso dizer que é prazeroso pra mim fazer. Sim. Tem toda a questão da saúde. Tem a questão de que eu ajudo a fortalecer os músculos das costas e os músculos abdominais, que me ajudam a estabilizar minha coluna. Então, pela essa questão da hérnia que eu tenho, me ajuda bastante. Que legal, cara. Muito legal, né? E hoje em dia é uma coisa necessária, né, Samuel? A gente fazer um exercício físico. É necessário. Ali, até na academia que eu faço, ali tu vê, tem muita gente, desde jovens, pessoas de mais idade, né? Porque realmente tem vários benefícios, né? Não só pra ganhar massa muscular, mas por questão de tu manter peso, fazer uma atividade física, né? É muito importante. Cara, que legal. Muito bom saber disso. E eu te conheci, né? Tu lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Como é que tu imagina? Como é que tu lembra disso? Lembro. Na minha cabeça eu lembro de uma coisa, né? Vamos ver. Eu lembro. Acho que foi um domingo de noite na igreja, né? Acho que tu já tava indo, acho uns 2, 3 domingos.
E a gente acabou conversando, assim. Acho que eu não me lembro, assim, do primeiro diálogo, mas a lembrança que eu tenho é essa. Aham. E aí eu lembro que tu chegou, né? Se aproximou e tal, conversou. E me convidou, me perguntou, na verdade, se eu jogava bola. Né? E aí a gente, não jogo, né? Eu não sou muito e tal. Eu tenho dois pés esquerdos, né? Aí eu falei, não, cara. Daí ele, mas tu toca, não sei se tu tinha olhado no Facebook, alguma coisa assim, né? Acho que eu vi alguma Que eu coisa tocava. rede social, daí tu me convidou e tal. E no momento, na igreja que a gente estava, não tinha teclado, né? Não tinha. E eu me lembro, sabe como, cara, desse approach? Foi isso, e aí tu me convidou pra dar aula lá. Pra pessoas que estavam lá, Verdade. né? E aí, sem compromisso nenhum, que me chamou a atenção foi isso, né, Samuel? Que é essa coisa da perspicácia, assim, de tu entender que, de repente, pô, tu me chamou pra dar aula pros meninos lá, que a igreja ia bancar, né? Que tu e a igreja ia bancar pra eles não iam precisar pagar, tu investir, e sem compromisso nenhum de estar lá. Simplesmente trabalhar, sabe? Pô, vem aí e tal, se tu quiser continuar e tal. Achei isso muito legal, cara. Me tocou muito isso. E aí eu comecei a ir, era quinta de noite. E eu lembro que tinha umas reuniões quinta de noite. E aí na quinta de noite eu chegava, depois das reuniões a gente tinha aula lá em cima, e depois a gente saía e tu sempre de boa, sem me cobrar nada, né, cara? Eu fiquei muito contente com isso. Daí, depois disso, eu comecei a frequentar, até que tu me fez o convite formal, né? De passar a tocar contigo, né? Sim. E eu queria saber da tua história, na verdade, né? E daí eu te admirava, porque na época tu tocava... Eu te admiro, porque na época tu tocava e cantava. Mas, na verdade, tu me disse que a grande paixão que tu sempre tocou e desenvolveu bem era a bateria, né? O instrumento bateria, né? Exato. E eu ficava assim, mas da onde que veio? E agora, cara, essa oportunidade de perguntar como é que surgiu eu me criei na igreja, né? E o meu irmão é músico também, desde a adolescência dele. Ele é mais velho que eu e é músico. Daí, quando eu tinha 12 anos, ele começou a me ensinar a tocar bateria. Eu me lembro que ele me deu uma bateria de aniversário e tal. E porque na igreja que a gente ia não tinha baterista. Então ele começou a me ensinar. Eu fui tomando gosto pela coisa, assim. E fui aprendendo. Eu acredito muito que tu tem uma predisposição, né, André, em tudo na vida e na questão musical também. Por mais que tu queira tocar vários instrumentos, mas sempre tu já tem uma predisposição que tu acaba se sobressaindo. E comigo aconteceu isso na bateria. Eu me lembro ali que quando eu tinha 22, 23 anos, eu tocava muito bem. Eu gostava muito de tocar com pedal duplo, né? É sério? Eu me lembro, eu tinha um pedal duplo da Iron Cobra. Era muito legal. Aí toquei em vários lugares, várias igrejas, várias cidades. Toquei bastante, assim, com meu irmão, em um monte de lugar. E daí depois, por uma questão de necessidade, né, na igreja que a gente ia, eu acabei indo pro violão e para ministrar louvor, né, por uma questão de necessidade. E fui largando a bateria aos poucos. Mas o que eu mais gostava e o que eu tinha um talento nato, com certeza, era a bateria. Que legal. O pessoal que cresce na igreja normalmente aprende de tudo, né? Aprende de tudo. Então, às vezes as pessoas até se surpreendem, né? E eu digo isso, tu sempre vai aprender e saber, entender, conhecer um pouco de tudo, mas vai ter, como tu falou, um instrumento que vai te sobressair, né, cara? Um instrumento que tu vai ficar assim, mais, né? Tu vai fazer mais nele, ele vai ser mais simples de tu entender o mecanismo dele, né? Tem muita gente que se surpreende, às vezes eu recebo direto nesse comentário, tipo, fulano toca tudo. Toca tudo. Daí eu sempre digo assim, mas internamente, né? Eu penso, toca tudo, mas provavelmente, né? Toca um instrumento destes melhor do que outros, né? Com certeza. E deve ter um instrumento que é ali que o fulano toca que se sobressai, né? E os outros ele entende, né? Que nem o pessoal tem uma sina com a faculdade de música que acha que todo mundo que faz faculdade de música toca todos os instrumentos. Lá tu aprende então todos os instrumentos. Eu digo, não, às vezes tu não aprende nenhum direito. Às vezes tu tem que saber aquele ali, tu não aprende nenhum instrumento direito, sabe? E que dirá todos os instrumentos, mas eu sempre vejo isso, um fascínio em querer sempre fazer vários, né? Tocar vários instrumentos, fazer vários cursos ou várias faculdades em áreas muito diferentes uma da outra, né? E como é que tu enxerga o traçado, o norte de alguém que quer aprender alguma coisa? E aí eu não vou limitar só a música, tá, Samuel? Assim, Sim. Como é que tu enxerga o que uma pessoa precisa ter para aprender alguma coisa? Seja uma profissão... Olha, eu acredito assim, André, que tem que ter muito boa vontade em tudo, né? Mas eu tenho uma teoria, não vou dizer que estou certo, mas eu acredito muito nisso, que o talento nato que tu tem, indiferente à área da tua vida, né? Por exemplo, eu sou contador. Sim. Eu me lembro que desde que eu estudava no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre tive uma aptidão muito boa para matemática. Tinha pessoas que tinham dificuldade em fazer cálculos simples, a tabuada, cálculos normais, e para mim era muito fácil. Eu conseguia fazer cálculos de cabeça e tal, então eu vi que
que eu já tinha aquela predisposição. Aham. Na época que eu fui escolher a minha formação, né, que eu entrei na faculdade, eu acabei escolhendo contabilidade, justamente porque eu já tinha uma predisposição para trabalhar com números. Sim. No português, eu sou totalmente o inverso que eu sou em matemática. No português eu tenho uma dificuldade muito grande. Sério? Muito grande mesmo. Eu acho que faz 2 anos eu fiz o concurso do Banrisul. Eu gabaritei matemática financeira, eu gabaritei probabilidade, eu acertei 80% de conhecimentos bancários. Nossa, cara. E das 20 questões de português eu acertei só 4. Nossa, cara, mas que diferença isso, né? É assim, ó. E na música eu vejo a mesma coisa. Eu vejo que tem pessoas que dizem assim: eu tenho vontade de tocar violão, tenho vontade de tocar baixo, tenho vontade de tocar bateria. E quando eu tive a oportunidade de ensinar algumas pessoas, poxa, é ruim de tu falar, mas tu olha assim, tu vê, isso aí não tem o talento. E tem gente que tu dá um norte, tu explica alguma coisa... E a pessoa vai. A pessoa vai, ela parece que multiplica, o pouco que tu ensinou, ela multiplica. Sim. E já tem uma predisposição, assim, realmente é um talento nato de desenvolver, tanto na parte musical, na parte da arte, na parte profissional, né? Enfim. Que legal, cara. E tu já deu aula? Já dei aula. Já deu. E tu notava isso nos alunos? Com certeza. Tem alunos que já vinham pesquisando, procurando, já vinham querendo saber. Tu dava uma migalhinha, o cara já vinha com um pedaço de pão, já... Com certeza. As aulas que eu dei de violão, eu brinco... Tu deu aula de violão também? Dei aula de violão. A gente tinha dado aula de bateria, cara. Eu brinco até hoje, que tipo assim... eu sou destro, né? Vamos brincar, tipo, a mão esquerda, que é a mão que faz as notas, né? Isso tu vai aprender. Mas a mão direita, que é a mão do ritmo, eu me lembro que tem gente que pergunta como é que é? Uma pra baixo, uma pra cima, 2 pra baixo, uma pra cima? Mas não. Daí tu já vê, essa pessoa não tem o ritmo. Vai tocando, porque o ritmo... Já tem gente que tu explica ali, vou explicar aqui um Mi menor, que a notinha é mais fácil ali pra te aprender, né? Um Mi menor, ele faz um Mi menor, tu já vê que a mão direita, o ritmo, já tá no sangue, já tá na pessoa a questão do ritmo. Porque as pessoas acham, não, mas tu vai me ensinar uma pra baixo, uma pra cima? Não. Tu pode tocar com uma pra baixo, uma pra cima, 2 pra baixo, pode tocar só pra baixo. Indiferente. Sim. Não tem uma regra pra isso, não, entendeu? O ritmo ele sempre vai ser diferente. Tu pode simular, mas sempre vai dar uma atrasadinha, né? Exatamente. Ou uma adiantadinha. Cada um vai ter o seu ritmo, exatamente, né? Exatamente. Cara, que legal, mas eu não sabia. Muito interessante saber dessa tua vida de professor aí. Pois é, tentamos, né? Olha só, eu vejo isso. O que tu acha sobre, tá? Eu penso isso, tá? Eu penso que, assim, a gente, às vezes na escola, é treinado pra ser mediano, pra ser médio. No sentido de, assim, tu tem que ter uma média. Já tem uma média que é 6, né? Algumas escolas é 7. Sim. Então tu tem que ter esta média em todas as tuas habilidades. Eu acho isso particularmente um erro, porque na minha visão, tu é muito bom em matemática, como tu comentou. Eu acho que a gente deveria potencializar o Samuel, que é muito bom em matemática, ao invés de tentar fazer ele igualar aquilo que ele não é tão bom no português com a matemática. Perfeito. Né? Uma visão que eu tenho, porque a gente pode estar perdendo tempo, esforço, energia, fazendo tu tentar entender o português, sendo que, cara, claramente, olha, tu tem quantos anos hoje? 36. 36, tá? Pode tranquilamente tentar igualar, mas tu tem 36 anos, hoje tu ainda tem mais dificuldade com o português do que matemática. Não adiantaria esses 30 anos a gente investir muita energia em tu ficar lá no português, batendo, martelando, que é uma coisa que até tu não gostava, né, provavelmente, porque te dava essa dor de cabeça, se nesses 30 anos a gente podia potencializar, né, a matemática, que é uma coisa que, ao meu ver, tu é melhor desde sempre, tu já notava isso, né? Tem um debate até no Ministério da Educação sobre essas questões de já no ensino médio tu ter disciplinas optativas, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu vi uma charge que tinha 5 animais. Tinha um elefante, uma girafa, um cachorro, um macaco e uma tartaruga. Olha aí. E na frente deles tinha uma árvore bem grande e dizia assim, a prova de hoje é quem consegue subir a árvore mais rápido. Aí, tipo, a charge era engraçada, porque era lógico que o macaco ia subir mais rápido. Mas quer dizer que o macaco era melhor que os outros? Não, mas ele já tinha uma predisposição para fazer aquilo, entendeu? Então eu concordo nisso, que às vezes tu cobra uma média da pessoa, como tinha no meu tempo de ensino médio a matéria que era educação física. Daí era esporte. E tem gente que não gosta. E tu quer obrigar a pessoa a gostar de esporte? Eu acho que a pessoa não precisa. Não é obrigada a gostar de esporte. Entendeu? E às vezes ela poderia estar perdendo tempo dentro da escola. Ela poderia estar se dedicando em algo muito mais importante. Biologia, química, física, entre outras tantas coisas. Alguma coisa que de fato aquela pessoa realmente vá
se desenvolver e vá ter qualidades, né? Potências muito grandes naquilo ali. É bom não somente para a pessoa, como bom para a sociedade que a gente está inserido, né? Vão ter profissionais melhores. Sim, tem especialistas praticamente nisso, né? Correto, perfeito. E como é que surgiu a tua relação em tocar nos lugares, especificamente? Assim, tu sempre quis isso? Ou tu sempre quis só dar aula? Ou tu era muito tímido? Como é que era isso? A questão das aulas que eu dei também foi por questões de necessidade, né? Na igreja que eu ia, a gente sempre tem escassez de músicos, então tu acaba, né, tendo as pessoas que tu vê que tem um certo potencial, tu vai dando aula para a questão de investir para ter mais músicos dentro da igreja. E a questão de tocar em alguns lugares, né? Ali quando eu tinha 20 e poucos anos, toquei em bastante lugar, junto com meu irmão, na época eu tocava bateria. Era convites, né? As pessoas viam, né? Tu era convidado para ministrar numa igreja, num retiro, num certo evento. Então eu acabava indo em algumas cidades aqui da região metropolitana, Vale do Sino, Serra, Vale do Taquari, e assim foi indo. Cara, que legal, né? Muito massa saber essa tua trajetória. Não, é bacana, é bacana. É cansativo, tem gente que acha que só é legal. Não, mas tem toda a parte, é cansativo, principalmente a parte do baterista. Eu lembro, eu comecei a tocar violão, é muito mais fácil. Pega o violãozinho, pluga o cabo, deu, saiu. Agora a questão da bateria, monta toda a bateria, é pedal, é bumbo, é caixa, tom, é prato, realmente é bem mais trabalhoso. É, né, cara? E engraçado, tu não sente que nas igrejas tem muito baterista, assim? Tem muito mais gente querendo tocar bateria do que outros instrumentos em geral? Cantar Sim. E bateria, pra mim, é o Cantar ranking. e bateria. Eu tenho até uma teoria por que são os dois instrumentos. Olha, já a segunda teoria hoje. Segunda, Vocês estão vendo que Samuel Souza é um homem, é um Não, teórico. Adoro as teorias. A bateria é por causa que as crianças, logo quando começam a andar, elas já... A gente tá em casa, gosta de bater nas coisas e tal, então vê aquilo, simplesmente pode ali até bater com a mão, vai sair um som. Uhum. Então elas acabam chamando a atenção pelo barulho que a bateria faz. É verdade. Mesmo cara. quem não sabe tocar, sabe Sim. tirar barulho dela, aquilo ali chama a atenção das crianças. Então, automaticamente, as crianças, né? Cada Sim. 10 crianças, 5 a bateria vai chamar a atenção no É mínimo. mesmo, né, cara? É verdade. Isso a gente vê isso direto, isso, né? E cantar, a minha teoria é o seguinte. Uma vez eu fui numa igreja, né? Daí tinha uma pessoa tocando violão, tocando bateria e 4 pessoas cantando. Aham. Cantar, se tu canta mais ou menos, tu consegue fazer de conta que tu tá cantando. Tu consegue simular que tu é um cantor. Agora, tipo assim, tu toca violão mais ou menos, tu não tem como te dar um violão, tu não sabe inventar nota, entendeu? Cantar, tu consegue cantar até no banheiro, né? Agora a bateria, tu sabe tirar som na bateria, toca aí, não. Tu tem que saber realmente, tu tem que ser um músico para conseguir acompanhar alguém. No teclado, no baixo, no violão, na bateria. Agora cantar, canta essa música, assim, a letra toda, eu já consegue cantar. É verdade, né? Então acaba... A música te ajudou na vida? Olha, eu diria assim que... Ou não fez tanta... Não é questão de ajudar na vida, né? Mas é a questão de da minha paixão pela música. Não por questão de eu ser músico, mas a paixão pela música, de tu escutar uma música em casa. Tudo isso ajuda bastante, entendeu? Eu me lembro que às vezes eu tava... Até hoje eu tenho esse costume, assim, tô com um pouco de preguiça, assim, de fazer alguma coisa, eu vou lá e boto uma música. Aquela motivacional do Rock Balboa, né? A música, ela te inspira, te dá vontade, assim, né? Aquela vontade de correr, de fazer as coisas, entendeu? É verdade, cara. Então eu acredito que a música tem vários benefícios, né? Não só para músicos, mas para quem é ouvinte apenas. Até na academia mesmo, né? Tem Até na estudos que academia. mostram que tem músicas que são prontas pra te fazer cada vez treinar mais, É melhor, motivacional, né? motivacional. Né? É uma coisa de Motivacional. inspiração mesmo, né? Perfeito. Que legal. Agora eu queria que tu comentasse também sobre essa questão de teu pai ser um pastor, né? Também eu sempre comento isso porque às vezes a gente tem essa curiosidade de se tu... O teu pai sempre foi pastor? Desde que tu tinha... Desde que eu me conheço por gente, sim. Sim. E como é que é crescer a essa imagem, assim? Que nós trouxemos o Michael, né? Que foi um outro convidado do primeiro podcast. E ele também, né? Claro que o pai dele foi se tornar depois que ele já tinha uma certa idade. Mas a relação muda com as pessoas dentro de uma igreja, dentro da... Olha, André, como é que eu vou te dizer, né? Como desde que eu me conheço por gente, meu pai é pastor, então eu não posso fazer um comparativo como era antes e como era depois. Sim. Mas, assim, o que eu vejo, assim, né? Que nós temos que, primeiro de tudo, assim... desligar, né, Jesus de religião, né? Jesus é uma coisa, religião é outra. Sim. Então a religião acaba colocando um fardo muito grande em muitos filhos de pastores que existem hoje, né?
uma pressão por tu querer ter que dar exemplo, por tu ser melhor, né? Graças a Deus, a minha autoestima ela sempre foi muito elevada, então eu nunca me dei por conta por sofrer por isso, entendeu? Eu sempre tive opiniões fortes, sempre gostei de ler, pesquisar, ter conhecimento, então isso nunca me atingiu. Mas eu tive muitos amigos que realmente que eu já vi que eles até sofreram um pouco por essa questão dessa pressão que o meio que ele está inserido coloca sobre um filho de um pastor ou um filho de um líder, né? De que tu tem que dar um certo exemplo, que na verdade tu é um ser humano como qualquer outro, tu não precisa disso, né? Sim. Isso é uma questão da religião, né? Não é Jesus que coloca essa pressão em ti, né? Sim. Qual é a pior pressão para o filho de um pastor? Ou para alguém que nasce numa igreja em que o pai dessa pessoa é líder ou é pastor de alguma área ali? É querer te impor que tu tem que ser exemplo pros outros. Essa é a pior coisa que... É a pior coisa porque, na verdade, isso... Só Jesus é exemplo pros outros. Se só Jesus, partindo do princípio bíblico que só Jesus é exemplo pros outros, o mínimo de pressão que tu botar em alguém pra te ser um exemplo pra outra pessoa, aquilo pode te prejudicar. Aquilo pode mudar o caráter, pode mudar a essência de quem tu é. Daqui a pouco tu vive sendo uma pessoa que tu não é. Eu conheço muita gente que diz assim, aquela pessoa mudou depois. Não, agora tu tá conhecendo como ela era. Ela não mudou. Apenas ela se adequava àquele aquário que ela vivia e tinha uma pressão em cima dela. Cara, forte isso que tu comentou, hein? Mas é verdade. Infelizmente é isso aí. As pessoas usam máscaras às vezes, né? Ou deixam de ser quem elas são. Eu não digo usar máscara. Eu acho que a pessoa ela tenta se moldar. É melhor mesmo. Ela tenta se moldar para agradar ou simplesmente para tentar ser um exemplo que ela não é e que não precisa ser. E que não precisa ser. Eu sou teu amigo não porque tu é um exemplo. Eu sou teu amigo porque tu é meu amigo, porque eu gosto de ti. Sim. Entendeu? À medida que tu tiver que se moldar para ser meu amigo, tu já vai perder a tua essência. Perde quem tu é, né? Tu perde quem tu é. É verdade. Cara, que interessante. É uma análise, assim, até social, né? Muito forte isso. Porque, na verdade, isso não se aplica só ao meio religioso, né? Não, isso se aplica a vários meios, a sociedade como um todo que a gente vive. Sim, quando, por exemplo, tu entra numa empresa, de repente tem um grupo de pessoas que trabalham ali numa área, numa determinada, né? Num determinado setor, e tu vê que essas pessoas comem determinada coisa, se vestem de determinado jeito, ou falam de determinada maneira, e tu começa a se moldar essas pessoas só pra ter o respeito, né? Entre aspas, dessas pessoas, ou até mesmo carinho, admiração, ou fazer parte do grupo, né? Perfeito. Como é que tu se livra disso, Samuel? Tu tem uma fórmula? Tu disse que tem opiniões fortes, que tu pesquisa, lê muito. Eu não acredito que é uma fórmula, mas eu acredito que quando tu tem... Como é que eu vou dizer? Se tu criar a tua opinião, né? Buscar tu criar um conceito sobre determinados assuntos, tu é menos influenciado pelo meio que tu tá. Legal. Vou pegar o exemplo do modismo, né? Modismo. Na década de 90, tinha gente que fazia determinada coisa porque os outros faziam e não era porque tu queria fazer. Usar boné, por exemplo. Se tu andava na década de 90, final da década de 90, aqui na Flores da Cunha, em Cachoeirinha, tava todo mundo, gurizada todo usando boné. Eles usavam boné não porque gostavam de usar boné, mas eles usavam boné porque viam os outros usando boné. Sim. Porque quem gostava de usar boné, usa até hoje. Sim, é verdade. Mas a moda caiu. Nos anos 2000, início dos anos 2000, se tu fosse no shopping do Vale, tu via um monte de emo. É mesmo. Todo mundo era emo porque os outros eram, e não porque eles queriam. Porque os que gostavam daquele estilo mais dark são até hoje. Hoje tu ainda encontra alguns, mas bem menos. Então, eu acredito assim, que todo modismo, eu fico com o pé atrás. Ele é preocupante, porque as pessoas elas se sujeitam a entrar naquela moda não porque gostam, mas quem sabe por ser aceito, ou por ter uma autoestima pequena, ou até por dificuldade de ter um caráter mais firme, mais forte dentro das suas convicções. Poxa, interessantíssimo isso, cara. Qual a tua opinião sobre a religiosidade no geral? Entendendo aqui também que as pessoas que vão nos ouvir, ver, né? Elas não saibam, de repente, quando a gente faz essa distinção, né? Então, eu já queria que tu fizesse também. Faz uma distinção entre o que tu falou, Jesus e religião, e quais os perigos da religiosidade? Vamos lá. Jesus e religião, né? Jesus, eu acredito em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, né? É o Salvador. É o Cristo, que significa, né, que ele foi enviado e ungido por Deus, né, para morrer pelos nossos pecados.
Infelizmente, né, a religião, o significado da palavra religião é um meio que usa para te religar com Deus. As pessoas daí hoje confundem a religião com Jesus. É totalmente diferente, porque daí a religião ela começa a te colocar fardos, começa a te colocar regras, começa a te inserir coisas as quais Jesus nunca falou. Eu costumo até brincar, quando eu converso com algumas pessoas, que as pessoas falam doutrinas como se Jesus tivesse ensinado, sendo que Jesus nunca falou determinada coisa. Hoje, por exemplo, está muito mais não existe mais essa cultura. Mas se tu vê, as pessoas antigamente queriam, igrejas e religiosos queriam até dizer como que tu deveria se arrumar. Sim. Como que tu deveria caminhar, como que tu deveria ajeitar teu cabelo, como que tu deveria viver a tua vida. Sendo que Jesus nunca falou nada sobre isso. Né? Os ensinamentos de Jesus eram muito mais voltados ao amor, a tu se dar bem com o teu próximo. E as pessoas acabam querendo colocar regras em cima da tua vida e justificam aquilo como se fosse Jesus que tivesse falado, sendo que Jesus nunca falou isso, né? Essa é uma grande diferença entre Jesus e a questão da religiosidade, né? Que muitos tentam impor isso na vida das pessoas. Verdade. Muito bom. E quais os perigos da religiosidade? Os maiores perigos que tu enxerga? É tu viver uma vida, e eu digo uma vida mesmo, 5, 10, 15, 20 anos achando que tu tá agradando Jesus ou seguindo os seus ensinamentos, e na verdade tu tá longe dos caminhos do reino de Deus. Não. Eu acho que esse é o maior perigo. Muitas pessoas que acham que estão agradando e estão conhecendo Jesus e na verdade não conhecem. Acham que podem comprar uma bênção, sendo que Jesus já pagou por essa bênção lá na cruz e ela é de graça para nós. Uau, muito forte isso, cara. Muito bom. Na verdade, esse pensamento é um pensamento que a gente conversa, né, Samuel, de vez em quando, e a gente chega a algumas conclusões, né? E às vezes a gente vê que o papel, em algum momento da igreja como um todo, né? Ele tá um pouco distante do papel da mensagem que Cristo traz, né? Sim. Em alguns casos, não estou dizendo todos os casos, né? E nem de maneira nenhuma dizendo que a igreja é perfeita. É justamente o contrário, né? Às vezes a gente vai para lá achando que tem pessoas perfeitas e são pessoas imperfeitas, né? Só que tem um livro, cara, que eu li, chama Cultura da Honra, do Danny Silk, que é um livro maravilhoso, eu recomendo para todo mundo, cara, que trata exatamente da não punição, sabe? Fala exatamente sobre você não punir a outra pessoa porque ela errou, sendo que você também erra. A diferença é que talvez o seu erro ainda não tenha sido descoberto, entendeu? Perfeito. Então, tipo assim, às vezes eu vou lá, Samuel, o que o Samuel fez? O Samuel falou um palavrão. O Samuel falou isso, falou aquilo, tá, beleza. Samuel, tu vai ficar um mês longe daquilo que tu gosta de fazer, tá? Vou te punir, por quê? Porque você errou. E aí tu pode olhar pra mim ao mesmo tempo e dizer, André, mas tu não errou hoje? Aí tu diz, errei, mas é que o meu ninguém descobriu, entendeu? Não, exatamente. Esse é um grande exemplo da religiosidade, porque quem colocou isso no meio das igrejas foi os religiosos. Sim. Porque Jesus nunca fez isso, né? Jesus, ele tinha, digamos assim, uma política de inclusão, né? Sim. Aquele ali é pecador, é esse que eu quero andando junto comigo. Jesus não dizia, não, tu vai ficar um mês afastado pra te ganhar o teu perdão e depois tu vem. Não, Jesus já pegava na hora. É porque essa pessoa podia nunca mais voltar, né? Exatamente. Provavelmente essa pessoa nunca mais iria voltar, né? Então, o que acontece? Os ensinamentos de Jesus, eles foram se perdendo, né, ao longo do tempo. As pessoas vão se afastando dos ensinamentos de Jesus. Quem sabe até por não gostar de ouvir aquilo, né? Eu sempre brinco, Jesus foi crucificado, né? Porque ele quebrou os protocolos da época, né? As palavras que ele falava, mesmo sendo palavras de amor, ele afrontava os líderes da época. Aquilo machucava os ouvidos de quem ouvia aquilo, entendeu? Sim. Então, por isso crucificaram Jesus. Então, eu tenho um verso da Bíblia que eu gosto muito, que diz que quando Jesus olhou para uma determinada pessoa, ele constrangeu ela com amor. Então, imagina a forma que Jesus olhou para essa pessoa, né? E hoje a gente vê dentro da igreja, dentro do meio que tu vive, né? É praticamente um tribunal. As pessoas não olham contigo com amor. Elas olham pra ti com um olhar de acusação e julgamento. É verdade. E interessante tu ver que o foco da mensagem de Cristo não eram os religiosos, né? Com eles ele tinha problema, na realidade, né? Jesus tinha um pouco de problema com os religiosos que tentavam colocar fardos pesados, como tu falou, sobre as pessoas
humildes e simples, né? Eles não Sim. tentavam incluir, né? Não tentava Até incluir. para você ler mesmo na sinagoga ou participar até, você tinha aquela pompa, né? As pessoas mais humildes, as pessoas ficavam à porta, ficavam longe. Às vezes o leproso era retirado da cidade, né, cara? Isso é uma coisa incrível, né? Sim, Tu tem uma doença que tu é uma vergonha tão grande que tu é retirado da cidade, né? exatamente. A própria mulher do fluxo de sangue também era uma pessoa considerada totalmente impura, né? E Jesus se aproximando dessas pessoas, né? E aí ele, obviamente, mexia muito com a religiosidade da época, que dizia, ó, esse aí é um beberrão, um comilão, sabe? Senta e come com pecadores e com prostitutas, né? E Jesus diz, ó, com vocês eu tenho problema, porque vocês têm uma mensagem diferente da que eu vim trazer. Eu vim trazer essa mensagem da inclusão, né? É interessante ver isso. E aí eu te pergunto, Samuel, a que passo está da mensagem que Cristo trouxe, dessa inclusão, a nossa vida como cristão? Tu acha que nós estamos conseguindo fazer isso? O que precisaríamos para a gente viver 100% isso? Aquelas pessoas que estão vendo, ouvindo, ou que vão ouvir, que de repente não sabem como, sabe? Tipo, tá, eu entendi, beleza, tem religiosidade, mas o que eu faço? Eu confesso, André, que eu penso muito sobre isso e não tenho uma resposta para essa pergunta. Porque eu vejo isso de duas formas, tá? Vou pegar a realidade aqui do nosso país, né, do Brasil. Ao mesmo tempo que é bom que tem hoje, cada esquina, cada bairro tem 2, 3, 4, 5 igrejas, né? Então é fácil de tu ouvir o evangelho de Jesus. E às vezes eu olho esse lado e fico, pô, isso é bom. Mas às vezes eu olho do outro lado e fico pensando, será que realmente é o verdadeiro evangelho que Jesus gostaria que fosse pregado, que está sendo ensinado dentro dessas igrejas? Sim. Então, por isso que eu te falo que eu não tenho... por mais que eu pense nisso, eu não tenho resposta para essas perguntas. Como solucionar, digamos, esse problema? Como nós avançarmos, né, como povo de Deus em cima disso? Mas eu acredito, assim, ó, numa palavra que Jesus falou, né, que a verdade vos libertará, né? A verdade é Jesus, então acho que o conhecimento, nós buscando mais conhecimento sobre Jesus, isso vai nos libertar. A gente vai conseguir... quando ouvir uma mensagem, a gente vai conseguir distinguir ela, se é uma mensagem realmente que vem de Jesus para nós ou se é uma mensagem meramente religiosa. Então, a gente tem que ter gratidão pela oportunidade que a gente tem de ter uma Bíblia traduzida em português. E isso é muito bom, né? Por mais que hoje é tão fácil de ter, as pessoas não valorizam, mas isso foi difícil de chegar ao Brasil há muitos anos atrás. É verdade. Então, a gente tem que pegar essa oportunidade que a gente tem e ler. Livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali fala sobre a vida de Jesus e ali se ensina muita coisa e como Jesus era com os outros e como Jesus era na sociedade que ele vivia na sua época. Uau, cara, interessantíssimo. Isso muito, muito, muito massa, cara. Então, Samuca, falando também de negócios, tu já teve um empreendimento, né, cara? Tu já teve alguns empreendimentos, na verdade, né? E aí eu ia te comentar também que aqui no podcast a gente comenta um pouco também sobre empreendedorismo e também sobre marcas, negócios, visões, assim, né? Me conta um pouquinho. Eu lembro de um só, né? Que era o Vaca. O Vaca Surf. Bom, vamos lá, André. O que acontece, né? Hoje, ainda mais hoje, né? Nesse período aí de final de pandemia, se o brasileiro não se reinventar, complica as coisas. É verdade, cara. O que eu tenho visto hoje? No Brasil, tu estudar, tu ter uma formação, tu ter uma graduação, não te garante nada. É verdade. Exceto, né, medicina, Sim. enfermagem, Profissões que quem sabe precisem, engenharia né? civil, entendeu? Tu vai pegar alguns ali, umas 5 formações que vão te garantir um bom emprego depois. Mas outras, eu tenho amigos aí, contadores, advogados, farmacêuticos, e aí vai um monte de formação que não é demérito, né? Mas hoje são motoristas de aplicativo. Motores de aplicativo, Porque dá mais dinheiro. A mão de obra hoje no Brasil é pouquíssimo valorizada. Ainda mais, hoje tem pouca vaga de emprego, muita gente desempregada, né? A oferta e a demanda não tá batendo essa equação. O que acontece? Por que eu vou te pagar 2 mil, 3 mil se eu posso oferecer 1.500 e vai chover de gente aqui querendo trabalhar? Sim, é verdade. Então, o que acontece? Tu tem que ir pro plano B. Qual é o plano B? Buscar empreender. Aí tem muita gente que vira motorista de aplicativo, começa a vender, começa a tentar fazer
um curso aí no ramo da beleza, e aí tem várias opções. Eu sempre, quando posso, incentivo, né, assim, os meus amigos que têm um talento, né, porque tem pessoas que já têm um talento para determinadas coisas. Tu vê, né? Tu sente que a pessoa tá... Uhum. Empreender. Se tu empreender e tem uma chance de dar certo, também tem uma chance de não dar, mas tu conseguir empreender, hoje em dia no Brasil vale muito a pena. Eu continuo estudando, né? Estou fazendo minha pós-graduação em gestão financeira e controladoria. Que legal, cara. Mais por satisfação própria do que certeza que eu vou reverter esse gasto futuramente em salário para mim, né? Sim. Não tenho essa certeza. No Brasil, né, na nossa realidade econômica que a gente vive hoje no país, isso nós não temos nenhuma certeza sobre isso. Cara, porque é difícil, né? Antigamente se tinha essa ideia de que a faculdade te dava uma garantia, né? Tem pessoas que ainda têm, né? Uma garantia de trabalho depois, né? E, na verdade, tu sai alguém que tem um diploma, alguém é formado, mas não tem, né, uma garantia realmente de um emprego. Tu vai ter que correr atrás de alguma coisa que te dê dinheiro, né? E eu vejo que muitas das profissões que se tem hoje vão acabar, né, cara? Logo, muitas das profissões que hoje existem aí, em 5, 10 anos no máximo, já não vão existir. Porque tá tudo muito digitalizado, né, cara? Muito digitalizado. Tá tudo indo pelo celular, computador e... Teve uma mudança muito grande, né, no nosso mercado de trabalho aí, vamos colocar nos últimos 21 anos. Vamos colocar aí dos anos 2000 até agora 2021. Mudou muita coisa. E rapidamente, né? Sim. E continua mudando. Então, hoje, até se tu conversar com alguém que é especialista no mercado, né? Tem essa instabilidade até para te criar uma projeção aí, né? Para os próximos 10 anos. É difícil. Eu converso com algumas pessoas que são mais novas que eu, trocar uma ideia. Sim. E, na verdade, hoje tu não tem certeza de nada. Qual é a certeza que tu tem? Não, é a questão nenhuma. da pandemia, que prejudicou a nossa economia, mas a economia já não estava bem antes da pandemia também. Nossa questão política ela é muito instável, é o dólar alto, é a gasolina alta, tudo é muito complicado de até tu planejar a tua vida particular. Família, casamento, filhos, compra de casa, compra de carro. Hoje tu tem que estar muito bem calçado para dar um passo adiante. Sim, é verdade. Então, se tu conseguir juntar duas rendas, uma fixa e empreender em alguma coisa para te dar uma renda extra, é ótimo. Claro que, infelizmente, é complicado, nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue essa imprevisibilidade, que na real tem em tudo, né? Eu vejo que a mesma pessoa que tem a renda fixa, em algum momento, a estabilidade que ela acha que tem pode não existir, né? O meu pai diz muito isso. Tem a... Como é que é? Se eu for... Aqueles caras que trabalham no tribunal, no STF, no juiz, alguma coisa assim. Aí esses caras têm uma estabilidade. Eu digo, não, porque eles trabalham pro país. E o país, como uma empresa, pode quebrar. Pode. O país pode quebrar. Difícil, mas pode. É difícil, mas né, quando a tua moeda vale muito menos do que o que estão dispostos a pagar, tu tem dívidas que começam a cada vez aumentar. Tu tem uma população que vai ficando cada vez mais velha e que, graças a Deus, né, que os nossos idosos e velhos estão aí, mas que vai retendo dinheiro, porque tu sabe que os idosos, em geral, eles não investem muito dinheiro, assim, abertamente, né, o capital. Sim. Então, eles retêm muito, a economia acaba se enfraquecendo e nisso a gente acaba, querendo ou não, Sim, tu com pode, o país tendo mais dívida do que lucro. Tu pode ver a questão do poder de compra, né? Se tu voltar aí a 2 anos atrás, o nosso poder de compra era hoje o poder de compra era outro. Exatamente. Todo mundo fala da gasolina, que realmente aumentou bastante, mas na verdade tudo aumentou, Tudo né? aumentou, tudo ficou... E tem aumentado muito, não é só a questão da pandemia prejudicou, mas antes da pandemia já tinha isso, né? A questão daquela greve dos caminhoneiros foi antes da pandemia. Por que já teve aquela greve? Porque já estava tendo um valor de aumento muito alto na questão dos combustíveis, né? Gasolina, diesel, né? A questão da carne está muito cara também, o produto de limpeza, bom, enfim... Realmente o custo de vida do brasileiro aumentou muito. É verdade, né? E cada vez mais, né? Eu digo que R$50 já não valem quase praticamente nada hoje em dia, né? E há 5 anos atrás, tu tinha R$50 na carteira, É. te dava garantias, né? De um verdade. sábado à noite. Agora não garante mais. E essa garantia que eu falo da estabilidade, né? Quem trabalha nessa, né? Como tu falou, não é pra todo mundo, nessa imprevisibilidade, às vezes, né? De tu não saber exatamente quanto tu vai ganhar, vai lucrar, né? Sim. Agora, uma coisa é certa, poupança, que é uma coisa que se acreditava muito também que era um investimento, na verdade não é, né? Porque quem tinha R$50 mil guardado um tempo atrás, tinha um poder de compra. Quem tem 50 mil guardado hoje tem outro poder de compra, porque as coisas todas encareceram. Exato, com certeza, né? Economicamente falando, poupança não vale a pena, porque rende menos do que a inflação. Então, se o teu dinheiro está guardado na poupança, tu está perdendo dinheiro. Tem que buscar outra forma aí de
de investimento aí para que o teu dinheiro venha render mais. E se tu tivesse 100 mil hoje, o que tu faria? 100 mil reais caiu hoje na tua conta. Olha, no primeiro momento, acho que investiria numa letra de câmbio do agronegócio. Né? Olha! Mano, rapaz, é diferenciado. É algo... Pergunta pra outra pessoa, eu compraria tudo em bala 7 Belo. É um investimento que eu gosto de ler bastante, porque ele é isento do imposto de renda, né? Que legal, cara. E ele também é garantido pelo fundo garantidor de crédito até 250 mil reais. Então é um investimento que valeria a pena, assim, num primeiro momento. Aí depois, se eu tivesse esse dinheiro em mãos, né, eu começaria a analisar outros tipos de investimento também. Tesouro direto, tu acha legal? Não tenho uma opinião formada sobre isso. E as NFTs? O que é NFTs? Boa pergunta. Eu tava lendo sobre, cara. NFTs é o seguinte: tem muita arte que tu não vai pegar, mas tu pode comprar ela. Por exemplo, tem uma pessoa que pode comprar um pinguim. Tu pode comprar um pinguim, ele é teu, né, registrado e tudo, e esse pinguim é teu, e ele vive lá, e tem um cara que vende vários pinguins, ele cuida dos pinguins pra ti. Se em algum momento alguém quiser comprar o teu pinguim, porque ele vai valorizando, à medida que ele vai crescendo, é igual, só que é uma coisa que tu não tem como tu ter aqui. Entende? Tu não tem como ter aqui nas tuas mãos e tal. Por exemplo, a arte de um pintor francês de não sei da onde e tal, que tu gostaria de ter, mas tu nunca vai ter como chegar à França, ou tu nunca vai comprar, tu nunca vai ter um contato de alguém que te apresente e tal. Tu consegue comprar esse quadro, ele é teu, e à medida que tu quiser importar isso e ficar com ele também, mas a ideia é manter sempre no digital. A ideia é tu manter todo o dinheiro ali que vai se valorizando no digital sem tu nunca ter encontrado, de fato, o objeto que tu comprou, entende? A menos que tu queira, né? Sim. Daí tu pode realmente mandar vir pra cá. O que tu acha agora, tendo essa visão geral? Bom, na verdade, pelo que tu falou, que como gira em outras questões de negócio Isso, também, isso. provavelmente ele não tem a garantia do fundo garantidor de crédito do Banco Central. Não tem, porque ele é totalmente isento de contato com o banco, assim, com essas Perfeito. coisas. As poucas vezes que eu fiz negócio e fiz investimentos, todas elas eu dei uma boa olhada na questão da garantia. Porque sempre que tu investe em alguma coisa, tu pensa em ter um retorno. Sim. Mas pode ser que tu não tenha. Então, tu tem uma garantia que tu, pelo menos o dinheiro que tu investiu, tu vai receber. É porque esse pinguim pode ficar doente, né? Também tem isso. Esse pinguim pode ficar doente e infelizmente, morrer. Pode acontecer. Perdeu o dinheiro. Daí volto de novo que a tal da estabilidade, ela é cada vez mais difícil, né? Até nisso... Sim. São etéreos, parece que é o nome da moeda que tem. Tem o Bitcoin, né? E tem o Ethereum também, que o Ethereum é a moeda que... Essa moeda que tá vindo nova, junto com o Bitcoin, que é essa parada das NFTs, né? Legal. E é de tudo, cara. É obra de arte, camisa, roupa. Tu compra um poema de alguém de não sei da onde. Tu compra papel, tu compra óculos. Tu compra um cachorro que só tem em determinada área, sabe? Os caras vendem tudo realmente e é tudo online, né? O dinheiro, ele gira todo online, né? Interessante. Só que claro que tem que ter uma conta vinculada a isso, né? Mas a garantia eu não tenho certeza se tu tem ou não. A garantia é importante, né? E depois do fundo, o que tu investiria esse 100 mil aí? Olha, em imóveis. Imóveis, é um bom negócio. Teoricamente é. Quando que não é um bom negócio? Quando não valoriza. Quando não valoriza, não é um bom negócio. Quando acontece não valorizar o imóvel, cara? Raramente, né? Mas tem casos que não valoriza, né? É. Mas, em via de regra, né? O imóvel, ele sempre valoriza. Que legal. Terrenos, né? Casas, condomínios e aí vai. Carro, o que tu acha de carro? Acho que é perder dinheiro. É, né? Eu penso a mesma coisa também, cara. Carro é perder dinheiro. É. Acho que cada dia mais, né? Não vale a pena tu comprar um carro. Pelo valor, né? Imagina um carro popular no Brasil hoje tá 60 mil reais. Pois é, né, cara? E daí tu pega aí um aplicativo aí, vai pro trabalho e volta com 5, 6 reais. Lembra que eu falei dos 50 reais? Imagina quem tinha 50 mil reais. Cara, comprava o carro que praticamente ninguém tinha, né? Há 10 anos atrás. Sim. Há 15 anos atrás. Hoje tu compra um carro, como tu falou, né? O mais barato que tem no mercado brasileiro. É novo, assim, se tu vai comprar, né? Carro zero é outra coisa diferente também, outro mito também, né? Saiu da concessionária, já desvalorizou aí 15%. Tu chegou a comprar um carro zero, né? 3 carros zeros? E é isso, saiu o valor, perdeu o valor. Desvalorizou. Ah, que coisa. Samuca, tu tem medo? Tem. De quê? O que tu tem medo? Eu tenho medo de incertezas, né? Das incertezas que o futuro nos traz. Esse é um... Não vou dizer que é um medo, assim, né? Aquele de medo de pavor, mas é um receio, uma grande preocupação, né? Que te mantém alerta. Mantém alerta, perfeito. Relacionado à grana, relacionado à vida, relacionado a quê? Relacionado à grana, relacionado à família, relacionado à estrutura que tu tem hoje, entendeu? Como eu falei, eu continuo estudando,
mas o meu estudo não me dá garantia nenhuma que eu vou conseguir manter o meu padrão de vida que eu tenho hoje daqui a 10 anos. Então isso te dá um receio, te dá um medo que tu tem que estar em constante evolução, em constante movimento, mas mesmo tu tá evoluindo, tu tá em movimento, não mesmo assim nada vai te garantir. Porque tu depende de um país, de um estado, de uma cidade, de uma questão econômica, de uma questão de saúde pública, né? Para te viver. E daí, como que tu vai dar um passo adiante, né? Como que tu vai construir uma família, ter um filho, sendo que tu mal sabe se tu vai conseguir se autossustentar, imagina ter que sustentar outra pessoa que vai depender de ti, ou como tu vai querer fazer um investimento, sabendo que tem toda essa questão de falta de estrutura econômica no país. Então isso dá... Eu não gosto nem de pensar, na verdade, porque quanto mais tu pensa, mais tu fica preocupado. E tu gostaria de ter filhos? Pretende ter filhos? Pretendo. Quantos filhos? Um. Um filho só? Um filho. Um mimado? Um mimadinho. Eu sou filho único, não fico chateado. Mas um mimado. Umzinho tá bom já. Ah, que legal, cara. Cara, muito obrigado pelo papo, Samuca. Muito feliz com isso. Eu queria que tu deixasse, assim, uma mensagem. Eu sempre pergunto isso no final. Sabe aquela brincadeira do... Se te perguntarem qual Samuel, o que você diria e tal, né? O que tu gostaria que as pessoas dissessem de ti? Quando tu não estiver mais aqui, quando nós não estivermos mais aqui. Uma questão de legado, de imagem, assim... Eu acredito, assim, que legado para uma pessoa mais... que teve uma vida comum é difícil de manter. Mas o que eu sempre gostei de passar para os outros, para os amigos, familiares, né? Porque eu sou uma pessoa amiga, leal, parceira, né? E é isso que eu gostaria que as pessoas tivessem guardado sobre mim. Muito legal. Muito obrigado pelo papo, cara. Eu que agradeço aí do fundo do coração mesmo. Obrigado por todos vocês terem ouvido e assistido diretamente do Johnny Studios aqui em Cachoeirinha. Meu parceiro Johnny, no comando do áudio, do vídeo, da luz, da iluminação e tudo. Por favor, venham para o Johnny Studios. Até o próximo Pod Santo, gente. Obrigado. Valeu.